pessoal faz jejum de 40 horas. Vamos fazer um dia? Jejum de 40 horas? Então é bênção demais. Quando a gente se propõe a entrar no propósito de jejum, eu tenho certeza que Deus ele vai fazer grandes coisas. Caso ainda, quem chegou hoje ainda não escreveu a sua petição, tem ali papel, ainda tem papel, tem a caneta e dá para escrever ali a sua petição sobre esse jejum. Tem muita coisa da qual a gente coloca diante de Deus, e eu tenho certeza que Deus espera uma ação da nossa parte, não porque Ele quer nos dar, mas Ele espera muitas das vezes uma ação da nossa parte. Então Deus ele tem o poder para nos abençoar, para nos dar tudo aquilo que a gente precisa, mas precisa, em algumas situações precisamos vir, pelo menos, tirar um período de jejum, amém? Ontem a gente teve aqui, eu ministrei uma palavra, e eu fui muito, quando fala restituição, sempre me vem um personagem na mente, e eu acho que hoje eu vou estar dando uma continuidade no mesmo personagem de ontem. Mas para ver uma restituição, algo precisa ser quebrado na minha vida, né? Eu não tenho como eu restituir algo da qual eu perdi. Se eu nunca perdi nada, eu não preciso de uma restituição, não é isso? Então, para a restituição vir na minha vida, na sua vida, muitas das vezes nós precisamos ter passado por um momento da qual enfrentamos perdas, não é isso? Se eu quero uma restauração, uma restituição na minha vida, é porque eu preciso ou eu passei por um momento de perda. Talvez você nesse exato momento aí, você já olhou na sua vida, em alguma área da qual você... Faz aí um capuni, deixa eu no meio, eu não apresentei a irmã, estou falando capuni já, o que é isso, né? Tem a nossa irmã, a Patrícia, ela veio lá dos Estados Unidos, da videira de Orlando, Margate. Margate, da Flórida, e ela lá do pastor Márcio, que esteve conosco na conferência também, fica à vontade, tá? Ela vai passar um período para a gente, daqui uns dias vem uma outra amiga dela, e vai vir também uma irmã da Inglaterra também, vai estar junto conosco, amém? Amém. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu sou do tempo que quando chegava o visitante, a gente falava assim, bem-vinda, mas isso foi muito tempo atrás, tempo que o Monte Fuji ele era morro ainda, foi muito tempo. Amém, queridos? Então, muitas das vezes a gente se depara e faz capunia, fazer um check-up. Capunia é a palavra para check-up. Você já fez algum check-up na sua vida de alguma área que você viu que está destruída? Alguma área na sua vida que você olha e fala, não, isso aqui precisa de uma restauração. Qual área na sua vida que você olhando, porque para ter uma restauração a gente precisa ter perdido alguma coisa, não é isso? Não tem como eu ser restaurado de uma área da qual eu não perdi nada. Mas você olhando para a sua vida, e você consegue identificar algumas áreas na sua vida que precisam de uma restauração? É a pergunta que eu faço, da qual eu não preciso de resposta. Mas você consegue olhar para alguma área da sua vida, em algum momento que você viu que você perdeu tudo? Puxa vida, perdi algo referente à minha área financeira. Eu perdi algo referente à minha área sentimental, referente ao casamento, referente a algo familiar, referente ao trabalho, algo da qual você olha nessa área e você fala, eu preciso de uma restauração nessa vida, nessa área. Na minha vida eu preciso de uma restauração nessa área. Então o que é que você pode ter perdido? Você pode ter perdido um sonho. Quantos personagens já não perderam sonhos? Né? A Bíblia, eu não vou entrar nessa história, mas nós conhecemos o sonhador da Bíblia. Quem é o sonhador da Bíblia? Um jovem chamado José. Né? Eu não vou entrar nessa área, mas dá vontade de caminhar para essa área. Tem José, ele era um sonhador, ele teve um momento da vida dele que foi perdido. Os sonhos dele foram perdidos. Mas Deus veio e trouxe uma restauração na vida de José. Qual que é o outro personagem? Talvez seja um relacionamento, né? Seja algo relacionado a um relacionamento, você sentimental, ou alguma esperança que já foi abalada, como se algo tivesse sido arrancado de você, e você olhando para essa situação, você vê que não há uma solução de restauração. Quantos de vocês já passaram ou já sentiram isso? Eu já senti, dessa forma já. Eu já senti situações na qual eu olho para uma área e falo, é aquela frase na qual só Jesus na causa, né? Vamos colocar um exemplo, área financeira.
Você olha para a sua área financeira e fala, é só Jesus na causa. Por quê? Porque a área financeira precisa de uma restauração. Vamos colocar enfermidade? Enfermidade, talvez você esteja passando por um momento que precisa de uma restauração de saúde. Uma área na sua vida que envolve enfermidade. E talvez você precise de uma restauração nessa área. Quem é que vai trazer essa restauração? O pastor? Não é o pastor, não. Jesus, somente Jesus pode vir e restaurar pontos, áreas específicas da nossa vida que precisam de uma restituição ou restauração. E eu creio nessa noite que, conforme nós estamos desde ontem também foi uma palavra nesse sentido de restituição, e no decorrer de todo esse ano eu vou estar trazendo também algumas palavras sobre restauração, conforme o Espírito Santo me dá a direção, eu vou falando nesse sentido. Mas ontem eu falei também sobre um personagem que ele pode nos dar um exemplo de restauração, e é um personagem na qual eu quero continuar nesse dia aqui também. Mas antes de eu entrar nesse personagem, se você já em algum momento se deparou com alguma área da sua vida que precisa de uma restauração, não é restauração assim para depois de uma semana, é uma restauração para ontem. Preciso de uma restauração para ontem, uma restauração agora. Eu quero deixar uma palavra para vocês nessa noite. Essa restauração, ela pode vir através do poder de Deus. Sabe que orar agora. Se você tiver fé, você crê que Deus ele pode restituir uma área da sua vida que foi abalada, ou foi perdida, ou que necessita de uma restauração, o tempo é agora. Você crê nisso? Abra comigo aí então, Isaías capítulo de número 58. Ontem eu só citei esse versículo, eu não entrei nele, eu não aprofundei nele, mas hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho mais. Isaías 58, versículo 12. Presta atenção o poder que tem em uma palavra de Deus. Presta atenção como que uma palavra de Deus ela pode queimar dentro da gente e fazer com que nós possamos ter uma experiência diferente de tudo aquilo que você já vivenciou. Porque uma coisa é você ter o conhecimento somente da palavra sem ter a revelação da palavra. Mas quando nós temos a revelação da palavra, isso pode gerar em nós uma palavra que chama rema. Presta atenção nisso aqui. Tem como pôr na outra versão? Naquela que eu gosto? Aquela versão que começa falando assim: os teus filhos. Bom, eu vou ler aqui, segundo a minha versão que está aqui. Eu procurando aqui. Amém? Os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha. Vamos lá, nessa versão aqui. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de gerações. Presta atenção no que essa palavra está dizendo. E levantarás os fundamentos de gerações em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas. Na minha versão está reparador de brechas, e restaurador de veredas para morar. Na minha outra versão está restaurador de veredas para que se torne o país habitável. Mas eu quero que vocês se focalizem mais sobre essa palavra aqui, a palavra na qual diz chamar-te-ão reparador de brechas. Nós fomos chamados com um propósito, sabia? O propósito da qual Deus nos chamou é para nós sermos restauradores. E o que é brecha? Brecha é quando tem um muro, e nesse muro tem uma abertura. E o muro que tem abertura fica suscetível ao inimigo vir e passar essa barreira de proteção e entrar na fortaleza. Para nós é fácil, porque nós moramos no Brasil, e no Brasil todas as casas têm muro, não é isso? Aqui no Japão, eu creio que nos Estados Unidos também, as casas não devem ter muro. Aqui no Japão é normal a casa não ter muro. Mas nós que viemos do Brasil, toda casa tem muro, porque se uma casa no Brasil, o muro dela tiver uma brecha, você não dorme direito, porque ela fica suscetível a chegar de noite e o ladrão vir e passar por onde? Pela brecha. Então nessa noite, Deus nos chama para sermos restauradores de brecha. Mas para nós sermos restauradores de brecha, brecha é uma falha, brecha é uma área que precisa ser
restaurada. O que é que precisa ser restaurado no muro? Que precisa de uma correção. Qual é a área na sua vida que precisa de uma restauração? Qual é a área? É o sonho que você perdeu? É um sentimento da qual você não sente mais? É algo voltado para uma enfermidade? Você precisa de uma restauração nessa área? Eu quero te dizer nessa noite que Deus está nos chamando para restaurar essa área. E o interessante é que Deus ele tem o poder de fazer isso nas nossas vidas. Mas Deus ele quer nos usar para restaurar essa área. E sabe por quê? Porque quando nós começamos a ser chamados de reparador de brechas, ou reparador de rupturas, como diz aqui, o texto diz que nós iremos alcançar de geração em geração. Aleluia. Quando Deus te chamou para ser o restaurador de brecha, essa unção, isso que Deus colocou na sua vida, não vai ficar somente em você. Vai ser passado de geração em geração. Hoje eu vi aqui, o meu filho estava tocando ali e o meu neto cantando. Primeira vez que ele começa a cantar, ele não fala direito, mas ele já estava cantando aqui, eu pus o microfone para ele e ele acompanhava. E eu pude lembrar disso aqui. E levantarás os fundamentos de geração em geração. Por isso que hoje a Suzy ela fez algo muito sugoi hoje. Hoje ela está ali na salinha ensinando os filhos, seus filhos. Porque nós entendemos que precisamos colocar um fundamento na vida das crianças. E a videira é um dos maiores ministérios, ou o maior ministério que tem esse trabalho com criança. Porque a criança ela precisa crescer com um fundamento. Porque se a criança ela cresce sem um fundamento, ela vira um alvo fácil de qualquer pessoa chegar e falar qualquer coisa para ela e ela absorver tudo aqui, porque lhe falta fundamento. Mas hoje nós vamos aqui estar restaurando qualquer brecha. Qualquer brecha que esteja, qualquer muro que esteja com uma falha, necessitando de uma brecha, Deus nos chamou para isso aqui. E eis que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de brechas. Ali está rotura e brecha é a mesma coisa. E restaurador de caminhos. Veredas são caminhos, veredas para morar. Amém? Vocês estão comigo, queridos? Continuando. Então essa promessa, ela não diz respeito somente a um muro específico, não está falando de uma coisa física. Esse versículo, a gente tem que lembrar que a Bíblia ela não é um livro normal. A Bíblia é um livro espiritual. E esse texto aqui, quando ele fala sobre isso, ele não está falando, olha, você foi chamado para levantar o muro que está derrubado aqui na esquina. Ele está falando de coisas espirituais. Ele está falando que Deus nos chamou para restaurar coisas que estão quebradas. Deus nos chamou para restaurar áreas que nós precisamos de uma restauração. E é a pergunta que eu faço já pela terceira vez: qual é a área na sua vida que precisa de uma restauração? E a pergunta que eu faço, da qual eu não preciso de resposta, é você e Deus. Você nesse exato momento pode estar pensando, é essa área que o Espírito Santo vai falar, então fala com o Pai, fala com Deus. Porque não vai ser eu que vou fazer alguma restauração, não tenho poder para isso. Mas aquele que conhece o intento do meu coração, o intento da minha mente, ele tem o poder para restaurar essa área da sua vida. Você crê nisso? Então, continuando aqui. Essa promessa não é só reconstruir muros e cidades, é sobre reconstruir vidas, famílias e gerações inteiras. Aleluia! Nós fomos chamados para restaurar famílias. Aleluia! Nós fomos chamados para restaurar vidas. Sempre que eu olho para essas cadeiras, eu sempre me coloco na situação de encontrar uma pessoa que nesse exato momento está indo para aquela floresta que fica ao pé do Monte Fuji. E aquela pessoa ela pode estar indo ali para fazer o que naquela floresta bem conhecida, que tem um mau agouro naquela floresta, uma maldição naquela floresta. O que é que as pessoas, quando querem tirar a vida, fazem? Elas vão em direção daquela floresta, ao pé do Monte Fuji, elas vão com um objetivo: tirar a própria vida. Mas Deus me chama, Deus te chama também, para nós sermos usados por Deus,
para nós chegarmos nessa pessoa um dia e falar algo na vida dela que irá mudar totalmente a vida dela. E através da vida dessa pessoa podemos ganhar uma família inteira. É grande, não é? E através de uma família nós podemos ganhar gerações e gerações. Eu fico chocado com isso. Através de uma vida nós podemos ganhar gerações e gerações. Mas para isso nós precisamos entender que nós somos chamados nessa noite como restauradores de brecha. Chamados de restauradores através daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E isso aconteceu na vida de um homem chamado Neemias, onde eu falei sobre ele. E eu sou apaixonado pelo livro de Neemias, pelo livro de Esdras, porque quando eu li a Bíblia e não entendia, a primeira revelação rema que eu tive da palavra de Deus foi no livro de Esdras. E Esdras e Neemias é quase o mesmo livro, porque eles viveram juntos no mesmo tempo. Neemias foi o chefe político, ou o chefe da sociedade naquele tempo, e Esdras era o sacerdote daquele tempo. E um dos primeiros textos da qual eu tive revelação através da palavra rema estava no livro de Esdras. Então são dois livros que eu gosto de ler. E ontem eu falei um pouquinho sobre a vida de Neemias. Neemias foi um homem que ele pode nos ensinar nessa noite. Quem veio ontem pode ficar tranquilo, eu não vou repetir os mesmos pontos, porque eu creio que Deus ele sempre derrama vinho novo. Deus sempre tem coisa nova para nós. Talvez eu possa até falar alguma coisa semelhante, mas não é igual ao que eu falei ontem. E se for assim também, vai ser bênção. Vai ser bênção, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Sempre faz aquilo que é da vontade dele. Você crê nisso? Amém. Então vamos continuar aqui. Então foi exatamente isso que Deus fez através da vida de Neemias. Ele não apenas reconstruiu os muros de Jerusalém que estavam derrubados. Ele restaurou o que em Jerusalém? Os muros de Jerusalém. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou contar um pouquinho a história dele. Neemias ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Repete aí Artaxerxes. Deixa eu ver se você não vai errar. Eu tinha dificuldade de falar Artaxerxes. Ou Dário, né? Fica mais fácil. Então Neemias ele era conselheiro ele era copeiro desse rei. E Neemias ele vivia ali junto do rei, no palácio do rei em Suzã. Então ele tinha todas as benesses do rei, porque o rei gostava dele, porque ele era um ótimo funcionário, era um homem de respeito do rei, era um homem de confiança do rei, porque, eu não sei se vocês já assistiram um filme antigo, a função do copeiro, quando tinha alguma reunião de políticos ou de outras deuses, ou de outros reis, o copeiro ele tinha que beber antes do rei, porque se alguém tivesse preparado alguma coisa para matar o rei, o copeiro bebia e morria primeiro do copeiro. O rei ficava de olho no copeiro. E ali ele era uma pessoa que era admirada pelo rei. E aconteceu que um dia chegou uma notícia para Neemias. A notícia que aconteceu que Neemias um dia ele estava servindo o rei e chegou uma notícia para Neemias. E Neemias ele se deparou em uma situação da qual a cidade da onde ele morava, Jerusalém, havia sido atacada. E os muros da cidade de Jerusalém estavam derrubados. Muro derrubado é uma questão de vergonha. Muro derrubado está falando que Jerusalém, o povo que morava naquela cidade, já não tinha mais uma identidade. Qual que é a identidade do povo judeu daquele tempo que eles não tinham um muro? Alguém poderia falar, isso aí é aquele pessoal que mora ali, onde de outro tempo chegou a ser uma grande cidade, mas hoje eles não têm nem muro. Então não são nada. Então a primeira função de Neemias foi que ele quis ali restaurar o que na cidade de Jerusalém? A identidade do povo que morava ali. Qual é a área da sua vida que tem te feito perder a sua identidade? Qual é o problema que você tem enfrentado, da qual isso tem te atingido ao ponto de você ficar em dúvida da sua identidade? Qual que é a nossa identidade hoje? Nós somos filhos. E filhos amados por Deus. Você tem consciência disso? Você tem consciência que Deus nos ama ao ponto de dar o teu filho mais velho por amor de nós? O inimigo ele quer nos atacar ao ponto da gente perder a nossa identidade. Se o meu muro tiver uma brecha, o inimigo vai entrar. E se ele entrar, nós vamos perder. Ou eu posso perder, ou você pode perder se tiver uma brecha aberta.
a nossa identidade, porque os muros de Jerusalém, quando estavam derrubados, a nação, aquele povo ali, não tinha mais uma identidade. E o inimigo está de olho na sua identidade. Quem você é? Nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai da qual a Bíblia diz que nós podemos chamá-lo de Abba. Sabe o que é Abba? Abba é a palavra carinhosa do judeu, filho do judeu pequenininho, para o seu pai. Abba significa paizinho. É uma palavra com carinho. Então nós temos esse privilégio, podemos dizer a Deus, Ele é o nosso Pai. Então nós temos uma identidade formada, amém? A nossa identidade ela não vai ser quebrada, porque se tiver alguma brecha aberta nessa noite, Deus vai vir e vai restaurar isso em nome de Jesus, amém? Você crê dessa forma? Vamos continuar aqui então. Então, você sabe qual é a sua identidade, que eu acabei de perguntar? Essa promessa, ela continua viva na sua vida. Deus te deu uma identidade de filho, amém? Se você está no momento da qual você esqueceu a sua identidade, eu quero te dizer que se Deus ele mandou o Filho dele para morrer por nós, Ele começou uma obra nas nossas vidas, a qual é Ele que vai terminar. A obra que Deus continuou na sua vida, na minha vida, é Ele que vai fazer terminar. Porque maior é Ele, maior é aquele que está conosco do que aquele que está fora. Deus tem um amor por nós, a qual é o texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, essa tal maneira nem na eternidade nós vamos conseguir entender, porque Deus nos ama de uma maneira além da nossa imaginação, amém? Continuando, então Deus quer te levantar como um reparador de brecha, alguém que restaura não apenas a sua própria vida, mas também a vida de outros, aleluia! Para nós sermos restauradores de brecha na vida de alguém, nós precisamos passar por essa restauração. Não tem como eu levar cura para alguém se eu ainda estou enfermo. Não tem como eu falar algo na vida dessa pessoa sendo que eu ainda pratico isso. Deus ele quer fazer com que nós sejamos reparadores de brecha, mas para mim ser reparador de brecha na vida de outro, eu preciso restaurar a brecha na minha vida. Quantos entendem isso? Eu preciso restaurar áreas da minha vida na qual necessitam de tratamento. Se eu não restaurar a brecha na minha vida, como é que eu vou ganhar uma família? Como é que eu vou ganhar uma pessoa? Como é que essa pessoa vai ser usada por Deus para ganhar uma família? E depois de uma família irá vir gerações e gerações. Eu estou falando de vovô, de pai, de filho, de neto, bisneto. Para isso acontecer, Deus nos chama nessa noite para sermos restauradores de brecha. Nós vamos sair nessa noite aqui, todo mundo com a brecha restaurada, amém? Essa área na sua vida que te faz perder a sua identidade, você vai colocar diante do Senhor nessa noite. Na hora da oração, eu quero que todos vocês fiquem aí. Nós vamos até apagar as luzes, como sempre fazemos, mas não fique de boca fechada. Tem uma hora do culto na qual é importante você falar, pronunciar, porque a Bíblia diz que há poder nas palavras. Então quando você fala sobre você mesmo, Senhor, eu preciso de uma restauração nessa área, e você põe a área na qual você precisa de uma restauração. Se você não fala nada, Deus só fica esperando. Ele não vai falar nada. Eu quero dar a bênção para ele, eu quero restaurar essa área, essa situação na vida dele, na vida dela, mas ele precisa pronunciar. Então no momento de oração, ninguém vai ficar com a boca fechada, amém? Nós vamos todos aqui participar desse momento de oração e tenho certeza que Deus ele vai restaurar coisas na nossa vida, amém? Continuando então, aqui eu sempre falo, né, que eu sempre trago a mensagem e eu sempre pontuo alguns pontos. Então nós vamos entrar agora na parte dos pontos. Por que a gente pontua? A gente pontua para que no dia da célula, cada um de vocês fala, essa parte daqui que o pastor falou mais comigo, que você possa então guardar cada um desses pontos. Primeiro ponto aqui, o que é que nós temos que ter nas nossas vidas para nós sermos uma pessoa que é um restaurador de brecha? Primeiro ponto, nós temos que entender que o clamor é o começo da restauração. O clamor dá início a uma restauração. Aleluia! Neemias, quando chega a notícia que a família dele, que a cidade dele estava com os muros caídos,
com as portas em chamas, o que é que Neemias faz? Vamos ver isso. Livro de Neemias, capítulo número 1, versículo número 4. Olha só o que Neemias nos ensina. E aconteceu que, ouvindo eu, era Neemias falando, né? E aconteceu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. O início da restauração começa com um coração quebrantado. Aleluia. Não tem como, eu estou passando por um momento de enfermidade. Preciso de uma restauração urgente de Deus. Preciso de uma ação de Deus urgente. E chegar perante dele e eu nem consegui me quebrantar. Deus vai olhar para mim e falar: eu acho que não está tão urgente a situação dele não. Se bem que eu quero que ele clame a mim. Mas parece que ele não está precisando tão urgentemente. Mas acontece que quando nós colocamos o coração naquilo que nós estamos pedindo para Deus e começamos a chorar na presença de Deus, Ele entende cada lágrima que a gente derrama. Ele entende o clamor da nossa lágrima. Ele entende aquilo da qual nós não conseguimos pronunciar, tanto no português, quanto no japonês, quanto no inglês. Quando nós não conseguimos mais pronunciar e só tem lágrimas, saiba que Deus entende o valor de uma lágrima. Por isso que a restauração começa quando nós temos um coração quebrantado. Neemias, quando ele recebeu a notícia, aconteceu que, ouvindo eu estas palavras, qual que eram as palavras? Neemias, a sua cidade de onde você cresceu, as portas estão queimadas e os muros já estão derribados. Precisa de uma restauração. Então a primeira coisa que Neemias nos ensina é que a restauração vem através de um coração quebrantado. Quebrante-se na presença do Senhor. Neemias ouviu que Jerusalém estava em ruínas. A sua primeira reação não foi agir. Não, peraí, fica aí um tempinho, eu já vou correr lá, vou fazer já alguma coisa, porque acabei de receber notícia. Notícia chegou, então são dead news. Não são coisas boas, são má notícias. Então já vou fazer alguma coisa. Foi isso que ele fez? Quando ele ouviu a palavra, quando ele recebeu aquilo ali, ele primeiro se colocou num lugar de clamor. E um coração quebrantado, Deus ele não desprezará um coração quebrantado. Onde que está essa referência? Tem a referência de Salmos 34, 18. Vê aí, Salmos 34, 18. Olha só o que o texto diz. Salmos capítulo 34, versículo 18 diz. É esse mesmo? É. Perto está o Senhor dos que têm um coração. Não foi eu que escrevi. Isso aí está lá no livro de Salmos, capítulo 34. A Bíblia diz que a pessoa que tem um coração quebrantado, quem que está perto dele? Deus. E salva os contritos. Aleluia. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Nós temos que estar contritos por essa área da minha vida que precisa de uma restauração. Eu não posso mais viver muito tempo passando um momento de crise de identidade, porque eu sei que essa área precisa de uma restauração, mas eu não me posiciono. E você também não vai já sair por aí querendo fazer as coisas na força do seu braço, porque só vai trazer para você canseira, enfado e tristeza. Mas se você se colocar como Neemias se colocou: Senhor, essa área está quebrada, essa minha área está quebrada, necessita de uma ação, necessita de algo que provém do Senhor, e você começar a se quebrantar na presença do Senhor. Esse é o primeiro ponto de uma restauração. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Neemias, quando ele entendeu quando ele teve esse entendimento do que tinha acontecido lá na cidade dele, ele nos ensina que o primeiro ponto para uma restauração é estarmos com um coração quebrantado. Deus não ignora corações quebrantados. Deus, ele vê as suas lágrimas, ele ouve o seu choro e age para restaurar. Toda restauração então começa com clamor. Toda restauração não é conversando com Deus, não é só
somente falando com Deus baixinho, mas toda a restauração urgente da qual nós precisamos começa com um clamor. E um clamor com lágrimas. Aleluia. Eu lembro agora, não vou entrar nele, nem está no meu esboço, mas teve um rei que estava enfermo. Se eu não me engano é Zedequias o nome dele. E ele recebe a visita do profeta Isaías. Quando ele recebe a visita do profeta Isaías, ele pensava que iria ouvir uma palavra da qual Deus iria trazer um alívio para ele. O profeta Isaías fala assim: prepara a tua casa, porque você irá morrer. Olha só que palavra de Deus para um rei. A Bíblia diz que ele vira para o lado, ele começa a chorar. E ele começa a lembrar a Deus de que ele era reto aos olhos de Deus. Naquele tempo, não sei se era maçaneta, eu imagino que o profeta, ele nem chegou de encostar na maçaneta. Ele deu o recado e falou: prepara a tua casa, porque com certeza você vai morrer. E virou e foi embora. E o rei, ele ouviu aquelas palavras, ele virou, chorou, se quebrantou na presença de Deus. E Deus, na mesma hora, entendeu as lágrimas do rei Zedequias. E falou: Isaías, volta para ele, e diz a ele que eu vou restituir a saúde dele, e ele viverá ainda por mais 15 anos. Tudo porque Deus entende um coração quebrantado. Qual área da sua vida necessita de uma restauração nessa noite? Qual área da sua vida precisa de uma ação urgente da parte do Senhor? Se quebrante diante dele nessa noite. Amém? Se quebrante diante dele nessa noite. É por isso que nós colocamos louvor. É por isso que nós deixamos o louvor nessa hora que você tem que estar entrando, ter esse entendimento de abrir os lábios, falar, verbalizar bênção sobre a sua vida. Quando você verbaliza bênção sobre a sua vida, você está trazendo para você mesmo bênçãos que Deus quer fazer na sua vida, mas para isso precisa verbalizar. Clamor é isso. O clamor é isso. Nós vamos fazer isso essa noite, amém? Continuando, a gente pode lembrar de um personagem que era quebrantado. Teve um personagem que ele olhou para Jerusalém e ele chorou. Quem que é esse personagem? Jesus. É o versículo mais curto da Bíblia, não é? E Jesus chorou. Por que Jesus chorou ali? Está lá a referência, deixa eu ver aqui, Lucas 19, 41, versículo mais curtinho da Bíblia. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque ele entendia. É isso? Jesus chorou. É outro versículo. Mas tem um versículo que está bem curtinho, ele fala: e Jesus chorou. Veja bem, por que Jesus chorou naquela situação, quando ele olhava para a cidade de Jerusalém? Ele chorou porque ele previa, ele sabia o que iria acontecer com aquela cidade. Então Jesus, ele se quebranta perante Deus. Ele se quebranta perante Deus, porque ele sabia que aquela cidade, durante alguns anos, iria ser uma cidade invadida pelos romanos. Haveria morte, tristeza. E isso comoveu o coração de Deus, comoveu o coração de Jesus, quando ele olha de longe para aquela cidade. Ele se comove então com aquela situação. Jesus, ele viu uma cidade e um povo perdido, mas ele não ficou indiferente. Jesus chorou. Jesus olhou para uma cidade que estava totalmente perdida, na mão de religiosos. Aqueles religiosos não tinham nada de Deus, cada um tinha o seu interesse. E ele, olhando para aquela cidade, ele se quebrantou, mas ele não ficou indiferente, ele chorou. Ele veio para restaurar não apenas muros. Jesus, ele não veio apenas para restaurar muros, mas ele veio também para restaurar corações. Aleluia. Restaurar corações. Talvez esse muro que eu estou falando aqui esteja no seu coração. Jesus, ele veio com essa intenção de restaurar os muros do meu e do seu coração. Muros que tem uma brecha, que se nós não cuidarmos dessa brecha, o inimigo pode entrar e nos atacar de uma forma que nós possamos até ficar a situação que estava Jerusalém, com uma nação, uma cidade que não tinha mais uma identidade. Se você hoje sente dor pelas ruínas da sua vida, saiba que esse é o primeiro passo, o choro, o quebrantamento, para a restauração. Se quebrante diante dele, se quebrante diante dele. O que
o que ouviu Neemias, o Deus que ouviu Neemias, também nos ouve nessa noite. Você crê nisso? O mesmo Deus que ouviu a oração de Neemias, o mesmo Deus que viu a situação de Neemias, quando Neemias ele volta a clamar a Deus, Ele está aqui nessa noite também presente. Por que Ele está aqui presente nessa noite? A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Então vamos começar a contar. 1, 2, 3, 4. Ele se faz presente. Mas Ele está de olho na nossa intenção, no nosso coração. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Amém? Segundo ponto, restauradores de brecha. Eles não trabalham sozinhos, eles trabalham em unidade. Presta atenção. Restaurador de brecha não trabalha sozinho. Jesus ele podia fazer tudo sozinho, sim ou não? Podia, não podia? Ele é Deus. Jesus não podia ali falar, não vou precisar chamar ninguém. Mas Jesus chama quantos? 12. Por que Jesus chamou 12? Porque Jesus está nos ensinando que mesmo Ele sendo Deus e podendo resolver tudo, não é bom que nós possamos andar sozinhos. Restaurador de brecha precisa de mais pessoas junto com Ele. Restaurador de brechas trabalha em equipe. Neemias sabia que a reconstrução não poderia ser feita sozinho. Então Neemias, ele usa de uma estratégia muito interessante. Eu não vou nem pedir para abrir esse capítulo, porque é o capítulo 3 de Neemias, não precisa abrir, que é todo o capítulo. Só vai falar de família. Vai falar de famílias que ajudaram ali Neemias a edificar os muros. Então Neemias ele organizou famílias inteiras para trabalharem junto na restauração do muro. Neemias organizou famílias inteiras para trabalharem juntas na restauração dos muros. Cada um edificava a parte do muro diante da sua própria casa. Sabe o que Neemias fez? Chamou famílias. É um muro. Família tal, fica ali. Família tal, fica aqui. Família, fica aqui. Cada um de vocês vai levantar o muro da sua casa. Aleluia. Levanta o muro da sua casa. Levantou o muro. Outra pessoa levantou o muro da sua casa. E eles puderam juntos edificar os muros de Jerusalém. Já parou para pensar se eles falassem só para uma família? Família tal, você vai edificar todo o muro de Jerusalém? Não ia dar, eles iam estar até hoje tentando edificar esses muros. Mas Isaías ele teve uma estratégia. Ele chamou famílias. Aleluia. Restaurador de brecha não trabalha sozinho. A maior alegria que eu tenho é ver aqui o Senhor, ver aqui o Gael, e futuramente a gente vai ver também a Manuzinha. É a maior alegria que eu tenho, porque eu estou vendo aqui famílias trabalhando, famílias edificando muros. E eu tenho certeza que quando você começa a edificar o muro da sua casa, o muro espiritual, lógico que eu estou falando, você vai estar somando com o outro. E você vai estar somando com o outro quando você menos espera. Está um muro totalmente levantado, totalmente impenetrável. E sabe o que é mais importante? Não haverá brecha. Porque se eu terminei o muro da minha casa, eu vou olhar para o meu vizinho, eu vou falar, está faltando tijolo. Ih, rapaz, tem uma brechinha aqui, vamos tampar. Um ajudando o outro. Não é um apontando e falando, não vai dar certo esse muro seu não, porque está faltando isso. Não é dessa forma. Não é apontando o dedo, mas é um olhando, terminei meu muro, edifiquei meu muro está edificado. Quem está perto de mim? Fulano está aqui perto de mim, eu vou ajudar ele. Não vou lá derrubar o muro dele, porque se eu derrubar o muro dele, vai sobrar para mim depois. Porque a brecha que vai ficar no muro que nós estamos edificando, vai ficar uma brecha aqui, o inimigo pode entrar na vida dele e pode me alcançar também. Então Neemias ele chama as famílias, capítulo número 3 de Neemias, não precisa abrir. Então isso nos ensina algo poderoso. A restauração começa na família. Aleluia. Aleluia. A restauração começa em casa. É forte ou não é, queridos? Não é, isso aqui não é forte, é fortíssimo. A restauração, se
somos pessoas chamadas por Deus para sermos reparadores de brecha. Antes de eu querer reparar a brecha do outro, eu preciso ter esse muro edificado. Eu preciso restaurar essa brecha na minha vida. Mas para isso acontecer, isso começa em família. Isso começa em casa. Do que eu estou falando? Filho que não perdoa pai. Pai que não perdoa filho. Irmão que não perdoa irmão. Como que é um coração restaurado nisso? Como que eu posso falar de perdão para alguém? Como que eu tenho no meu coração uma brecha, falta de perdão? Como é que eu posso falar de perdão para alguém se eu ainda não passei por esse processo de perdão? Precisa então ter uma restauração nas famílias. Precisa ter uma restauração em casa. Neemias usou essa estratégia. Neemias entendeu sobre isso. Isso nos ensina algo poderoso. A restauração começa em casa. Antes de querermos mudar o mundo, precisamos permitir que Deus reconstrua o nosso coração, a nossa fé e a nossa família. Antes de eu querer, tem um ditado que diz, né? Você quer mudar o mundo? Comece então arrumando a sua cama. Muitas das vezes a pessoa ela quer fazer uma transformação no mundo, mas deixa a cama ainda bagunçada. Para ela começar a querer mudar a situação, mudar a vida, querer mudar o mundo, precisa primeiro do básico. Comece arrumando a sua casa. Comece arrumando o básico. A minha casa precisa de restauração. É a pergunta que eu faço, da qual eu não preciso, não quero, mas é você e Deus. Você e Deus. A restauração dessas brechas começam dentro de casa. Amém? O que precisa ser restaurado na sua casa? Veja bem, é o texto da qual a gente leu lá, Isaías 58:12. Veja, tem um texto que diz assim: e os teus filhos edificarão antigas ruínas. Aleluia. Isaías 58:12. E os teus filhos edificarão antigas ruínas, não é isso? O que é que esse texto diz? Deus quer que você e sua família sejam agentes de reconstrução juntos, como Neemias fez. Onde que está? Geração 58:12? Né? Na minha versão está escrito assim: e os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Ali está falando sobre isso. Deus ele quer nos restaurar a nossa casa. A minha família tem que ser restaurada para que Ele possa me usar para restaurar outras famílias. Família restaurada repara a família restaurada. Uma pessoa com coração restaurado conquista, ganha, restaura um outro coração que estava precisando de uma restauração. Se você não passou por isso, como que você vai querer ajudar o outro? Se você precisa liberar o perdão, como que você vai querer ajudar o outro? Você precisa, está um quizu enorme. É aquele texto que diz, né? Jesus ele fala, né? Ele fala, você hipócrita que repara, julga o cisco no olho do outro, mas no seu tem o quê? Uma trave, tem um negócio gigante no seu. Para mim poder fazer alguma coisa na vida do outro, eu preciso passar por uma restauração. Amém? Ficou bem claro isso, né? Primeiro ponto então, o primeiro ponto é que a restauração começa através de um clamor ou um coração quebrantado. Segundo ponto, restaurador de brecha, trabalhe em equipe, trabalhe em unidade. O que é que precisa ser restaurado na sua vida? Deus quer que você e a sua família sejam agentes de reconstrução, juntos, como Neemias fez. Terceiro ponto, quando nós começamos uma restauração, o inimigo ele não vai ficar parado. A oposição sempre virá quando você põe a mão na massa. Terceiro ponto diz: a oposição nunca será maior do que a promessa de Deus. A oposição nunca será maior do que a promessa de Deus. Aleluia. Sanbalat e Tobias, eles tentaram impedir a obra. Eles zombavam, ameaçavam e tentavam colocar medo no povo. Está lá em Neemias capítulo número 4, a partir do versículo 1. Neemias 4, a partir do 1, diz:
E aconteceu que ouvindo, na hora que eles colocaram o primeiro tijolo, não sei se era tijolo, na hora que eles colocaram o primeiro tijolo, aconteceu que Sambalate, e sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira. Ardeu. Quando você vem e aceita Jesus, quando você não tem consciência disso, quando você não tem entendimento disso, você não tem inimigo, porque você já está na mão do inimigo. Mas quando você decide aceitar o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, você levanta a mão e aceita Ele, na hora você vai ganhar um inimigo, e o inimigo tem um nome, que chama diabo, e ele quer vir com tudo. Quando nós aceitamos Jesus, assim como era o coração de Sambalate, é o coração do nosso inimigo, o coração dele arde em ira. Então, quando nós aceitamos Jesus, sempre haverá lutas, sempre haverá problemas. Por quê? Porque nós temos já um inimigo declarado. E aqui, quando eles colocam o primeiro tijolo na reconstrução do templo, o texto diz assim: e aconteceu que ouvindo Sambalate, e tem mais um chama Tobias, e outros já sei, se não me engano, Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Vê o 2, versículo 2. E falou na presença dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montes do pau as pedras que foram queimadas. Então ele estava zombando do povo que estava ali fazendo a obra. E o inimigo, ele sempre vai tentar zombar daquilo que nós estamos fazendo. E é até bom isso acontecer, porque isso vai trazer em nós maturidade para lidarmos com crítica. Porque muitas das vezes eu vejo situações a qual a pessoa ela não está madura ainda para lidar com crítica. Sambalate, Neemias, ele ouviu críticas enquanto estava edificando o muro. E isso trouxe o que para ele? Ele desesperou, ele se descabelou, saiu doido, saiu fazendo as coisas? Não, trouxe maturidade. Neemias, ele tinha o entendimento para nós nessa noite, que nós temos que ter também. A obra que nós estamos fazendo, sempre haverá inimigos contra. Sempre haverá alguém que irá falar contra aquilo que você desejou, aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Seja o mais simples que for, haverá uma resistência de inimigo. Por quê? Porque o inimigo não quer que você faça isso. Amém? Neemias, então, ele não desistiu. Neemias, mesmo sendo insultado, Neemias, mesmo estando debaixo de afronta, estando sendo confrontado ali por palavras, ele não desistiu, ele perseverou. Então Neemias fortaleceu o povo e eles continuavam reconstruindo. Uma coisa é você ser atingido e ficar cabisbaixo e não querer fazer mais nada, querer desanimar total, e não vai dar certo isso. Sambalate já tem falado essas coisas aqui para mim. Se vier uma raposa encostar no muro, vai cair o muro. Quer saber? Acho que não vou mais continuar não. Essa era a atitude de uma pessoa normal. Mas uma pessoa que é perseverante, ela tem força para ela e força para também incentivar aqueles que estavam junto com eles. Olha só, Neemias não desistiu. Na verdade, ele fortaleceu o povo e continuaram reconstruindo. A restauração sempre enfrentará oposição. Guarda isso em algum lugar aí. A restauração sempre enfrentará oposição. Qual é a restauração que você necessita? Essa restauração, ela vai ter uma oposição do lado espiritual. Essa restauração na sua vida tem um inimigo que não quer que isso seja restaurado, sabia? Uma área, vamos colocar aqui enfermidade, está passando por uma enfermidade, é uma área que necessita de uma restauração. O inimigo não quer que você restaure essa área, porque ele é o quê? Uma oposição. Mas nessa noite aqui não haverá nenhuma oposição para nós, amém? Eu creio que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Então as pessoas muitas das vezes lançam palavras. Vamos imaginar as palavras que lançavam sobre Neemias? Ih, Neemias, não vai dar certo não, larga a mão disso aí, para com isso, Neemias. Então talvez você já tenha ouvido alguma coisa semelhante, e isso tem gerado em você algo que se chama medo. Se o medo chegou no seu coração, o medo vai tentar te paralisar, e o medo consegue paralisar.
Se você dá ouvido para as acusações do inimigo e você deixar cair no teu coração, vai gerar medo em você. E se gerar medo em você, irá te paralisar. O medo tem o poder de nos paralisar. Mas maior é aquele que está conosco, aleluia, do que aquele que está lá fora, amém? Amém. O cansaço também tentará te fazer desistir. O medo pode te paralisar. O inimigo vai jogar nessa área do medo. O inimigo também vai tentar fazer com que as suas forças sejam exauridas. E se você chegar ao ponto de estar cansado, isso pode também ser uma estratégia do inimigo para fazer com que você não avance. Mas o interessante é que lá no texto da qual a gente viu, de Isaías 58, 12, diz assim: levantarás os fundamentos de muitas gerações. Aleluia. Esse tem essa versão, parece, né? Isaías 58, 12. E levantará fundamentos de várias gerações. Aleluia. O que Deus está reconstruindo na sua vida não é somente sobre você, não tem isso? E levantarás os fundamentos de geração em geração. Sabe, querido, quando você entender que o inimigo ele vai vir contra você, porque você está fazendo a obra do Senhor, Deus vai te abençoar de uma maneira tão grande, que a bênção não vai parar em você. A bênção ela continuará de geração em geração, porque o texto diz: e edificarão e levantarás os fundamentos de gerações em gerações. O que Deus está dizendo nesse versículo é que isso não está falando somente sobre você, é sobre você e as gerações que virão depois. Aleluia. Eu não sei o tempo que Jesus vai vir, mas se Jesus demorar, e eu quero já, lógico, não está mais aqui, está lá em cima, e um dia poder ver o que Deus começou aqui nessa nação, o que Deus começou aqui em Baraque. Eu vou estar feliz em saber que começou um dia conosco. Eu vou estar feliz em um dia poder olhar e ver os tataranetos, o tanto de netos que vieram lá na frente, e ter acontecido algo grandioso que se espalhou para toda essa região. E eu ser a pessoa que pude ser algo da qual eu somente plantei um fundamento, somente levantei um fundamento. E Deus quer isso também na sua vida. Você crê nisso? Você crê que quando nós saímos dessa terra, nós partimos dessa terra, quando nós morremos, não tivermos mais aqui dessa terra, as nossas gerações, os nossos filhos, os filhos ainda levarão o fundamento da qual a gente, Deus nos usou para fundamentar a vida deles. Isso vale mais que qualquer coisa que o mundo pode nos dar. Qualquer coisa que o mundo pode nos dar, isso vale mais. Levantarás então fundamentos de gerações em gerações. Se Ele começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. Se Deus começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. Tem isso na Bíblia? Eu acho que tem? Creio que está lá em Filipenses 1,6, é isso? Filipenses 1,6. Se Deus começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. Ele irá aperfeiçoar a obra até o dia da vinda, dia do arrebatamento. Quarto e último ponto. Deus não apenas restaura. Aleluia. Deus ele não apenas restaura, mas Ele também faz coisas novas. Aleluia. Deus somente não restaura, mas Deus também faz coisas. Os muros de Jerusalém foram restaurados em 52 dias. Está lá em Neemias 6,15. Neemias 6,15 diz que os muros foram levantados em 52 dias. Neemias 6,15. E acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Presta atenção. Os muros de Jerusalém foram restaurados em 52 dias. Mas a maior reconstrução não foi a reconstrução somente do muro físico, mas foi uma restauração, uma reconstrução espiritual. Aleluia. O povo voltou a fazer o quê? O povo que não tinha uma identidade. Aleluia. O povo que era chacota, o povo que era zombado por todos os outros lugares, o povo que já tinha perdido a sua identidade, quando Deus restaura ali
os muros, levanta os muros físicos, os muros espirituais também foram edificados. E o povo então começa a fazer o quê? É aí que eu gosto, que entra Esdras. Porque a função de Neemias era levantar o muro, mas a função de Esdras era de edificar o coração daquele povo que estava como um muro quebrado. Então aquele povo que não tinha mais identidade, eles começam a fazer, sabe o quê? A adorar a Senhor. Aleluia. Eles começam então a buscar ao Senhor. Eles começam então a ler a palavra. Eles começam então a buscar a Deus. A restauração, a identidade daquele povo foi restaurada. Por quê? Porque Deus, quando Ele restaura, Ele somente não restaura, mas Ele faz coisas novas. Deus quer fazer coisas novas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você toma posse disso? Você toma posse dessa área da sua vida que está com o muro derrubado? Que quando Deus levantar isso aí, além disso, que já é uma coisa ótima, ter os muros levantados, ter sua vida restaurada, isso já é bom demais, mas além disso, Deus vai fazer coisas, aleluia, Deus vai fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas novas no seu casamento. Deus vai fazer coisas novas na sua área financeira. Deus vai fazer coisas novas na sua área sentimental. Deus vai fazer coisas novas na sua vida, na sua saúde, na sua mente, enfermidades espirituais. Deus vai fazer coisa nova, porque Ele somente não restaura, mas Ele faz coisas novas. Você toma posse disso? Você toma posse que Deus Ele quer te chacoalhar nessa noite, que você saia daqui entendendo que você está passando por um momento de restauração, e não é somente restauração, mas é um Deus que acrescenta coisas novas. Aleluia. Isaías 58 diz que seremos chamados de restauradores de veredas. Restauradores de veredas, essa palavra veredas na verdade é caminho. Restauradores de caminhos para que o país se torne habitável. Isso significa que Deus não apenas conserta o passado. Deus não apenas conserta, porque a restituição está relacionada a algo no passado, não está? Eu quero uma restituição, mas não teve nada comigo, então não tem nada para restituir. Mas restituição está voltada com algo que ficou lá atrás, não é isso? Então Deus, Ele vem e Ele resolve as coisas do passado, mas Ele não para por aí. Ele vem e Ele acrescenta coisas que estão para vir no futuro na sua vida. Olha só, isso significa que Deus não apenas conserta o passado, Ele cria um futuro novo. Aleluia. Deus somente não restaura o passado, mas Ele cria para mim e para você um futuro novo. Você consegue olhar para você mesmo, ver essa situação que você está passando, esse muro, essa brecha, e você vê que não tem solução. Deus vem e restaura isso aí, e acrescenta mais. Ele te faz um futuro diferente de tudo aquilo que você imaginou, e um futuro novo para mim e para você. Você crê nisso, querido? Você perdeu tempo? Quem perdeu? Quem já teve a sensação? Eu perdi tempo. Perdi tempo. Quem já teve essa sensação? Você perdeu tempo? Eu quero te dizer que Deus restitui o tempo. Você acha que não tem mais jeito? Eu quero te dizer que Deus Ele faz tudo novo. Apocalipse, só para você ver se alguém perdeu tempo, Joel capítulo número 2, versículo 25, para quem acha que perdeu tempo, Joel 2, 25, diz assim. Quem está lá em cima hoje está correndo. É o Web? Joel 2, 25 diz: e restituir-vos-ei o tempo, os anos que comeu o gafanhoto. Então, se você acha que perdeu o tempo, quem é que vai restaurar o tempo? Deus. O tempo que você acha que perdeu, Ele vai trazer uma restauração para o tempo que você acha que perdeu. Continuando, você acha que não tem mais jeito para esse muro que está derrubado na sua vida? Eu quero te dizer que Ele é o Deus que faz coisas novas. Apocalipse 21, 5, Apocalipse 21, versículo número 5, diz... Aleluia. Eu tenho aqui, mas eu gosto de ler aqui. Diz assim: e aquele que está assentado sobre o trono disse: eis que faço, aleluia,
Aleluia. Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Se você acha que perdeu tempo, Ele restaura. Se você acha que não tem mais solução, Ele faz coisas novas. Se você sente que a sua vida está em ruínas, eu quero te dizer que Ele reconstrói pedra sobre pedra. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras, aleluia. Olha só, se você sente que a sua vida está em ruínas, o que é ruínas? É um monte de pedra esparramada. Eu quero te dizer que Ele reconstrói pedra sobre pedra. E o texto diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Você toma posse nessa palavra? Você toma posse nessa situação? Talvez você olhe para você e fale: não tem, está tudo arruinado. Mas Jesus te chama de pedra viva, e é Ele que vai restaurar nós sendo pedras vivas. É Ele que vai trazer essa restauração. Em Jesus não existe destruição que não possa ser restaurada. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar vindo aqui em cima, para a gente tirar um momento de adoração. Aleluia. Dá vontade de falar mais coisas, porque esse toque com toque da coisa pode se estender durante várias horas. Mas eu quero dizer para você que em Jesus não existe destruição que não possa ser restaurada. O muro que você identificou, que tem uma brecha, eu quero te dizer para você que não existe área na sua vida que não pode ser restaurada. Ele tem o poder de restaurar. Você crê nisso? Você crê que essa área você pode sair daqui hoje restaurado? Você pode sair daqui hoje tomando posse dessa palavra e crendo que é Ele que vai fazer a restauração. E sabe o que é mais magnífico? Depois que Ele restaurar essa área na minha vida, eu posso chegar para uma outra pessoa e dizer para ela: olha, existe uma solução para você. Porque nós passaremos a ser então restauradores de brecha. Para finalizar, levante-se então como um reparador de brecha. Deus não quer apenas restaurar a sua vida. Ele quer te usar para restaurar a vida de outros. Toma posse disso. Amém. Deus não quer somente restaurar a sua vida, mas depois que você for restaurado, Ele quer te usar para você ser restaurador na vida de outros. Deus te chama nessa noite para edificar o que foi destruído. Deus te chama nessa noite para levantar fundamentos sólidos na sua fé. Deus te chama nessa noite para restaurar caminhos para as próximas gerações. Neemias se levantou, mobilizou o povo, e Deus restaurou aquilo que estava em ruínas. E agora a pergunta que eu faço para você: Deus está te chamando nessa noite. Você quer ser um restaurador de brecha? Você quer ser a pessoa usada por Deus para restaurar a vida de outro? Sim ou não? Eu quero convidar alguém lá no fundo para estar apagando as luzes. Eu vou fazer de novo. Vamos se colocar em pé? Eu quero de novo fazer essa pergunta. Nessa noite Deus está te chamando para ser um restaurador de brecha. Deus quer te usar para restaurar a sua vida. Depois que você for restaurado por Deus, você vai ser ferramenta na mão dele para ganhar outras vidas. Você deseja nessa noite ser uma pessoa, um restaurador de brecha? O mesmo Deus que restaurou Jerusalém pode restaurar você hoje. Basta apenas se levantar e dizer: eis-me aqui. Basta somente você se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um restaurador de brecha. Senhor, eu quero ser usado por Ti para restaurar vidas. Mas eu entendo, Senhor, que antes de eu ir atrás de pessoas para restaurar a vida delas, eu preciso passar pela restauração. Aleluia. Essa é uma das palavras mais fortes que eu já preguei. Acredito.
Deus nessa noite quer estar tocando em você de uma maneira que você nunca vivenciou isso, de uma maneira que você nunca experimentou, de uma maneira que você nunca vivenciou. Você pode ter 500 anos de crente. Deus nessa noite quer tocar em áreas que vai fazer com que você saia daqui hoje diferente da forma que você chegou. Você crê nisso? Amém. Vamos estar louvando o Senhor. Vamos estar louvando o Senhor. Na sequência eu vou estar orando com vocês. Amém? Quem sabe? Quem conhece? Quem conhece esse louvor? Se quebranta na presença dele. Te falo e morres meu bem.
Receba essa palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus te chama nessa noite para ser um restaurador em brecha. Basta somente você levantar a mão e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Levanta a mão e diga para o Senhor. Esse é o momento que eu falei, da qual não se pode ficar com a boca fechada. Esse momento agora é a hora de você verbalizar. Verbaliza sobre a sua própria vida. Eu não sei o que passa na sua vida, mas você sabe. Senhor, eu preciso de uma restauração. O meu muro de enfermidade está caindo. Senhor, o meu muro da área financeira, o meu muro, Senhor, do casamento, o meu muro, Senhor, está derribado. Eu preciso de uma restauração. Esse é o momento. Esse é o momento que nós vamos cantar mais um pouquinho. Você vai estar verbalizando isso sobre a sua vida, amém? Semana que vem compartilha ela na célula. A parte que mais tocou no seu coração, compartilha. Não fique com o coração fechado, a boca fechada. Na célula, compartilha essa palavra. Deus quer restaurar áreas na sua vida. Amém? Não sei se vocês repararam, nós não temos o costume aqui em Baraque de estar fazendo a oferta antes da mensagem. Na verdade, eu deixo para agora, esse momento. Então eu gostaria de já estar convidando as pessoas que vão estar com a salva para estar vindo aqui na frente. Que eu